Primeiro, eu quero desejar uma boa noite a todos e agradecendo as bênçãos de Deus e em nome do povo itauense, após conferido o quórum, eu declaro aberta a presente sessão. Eu peço à vereadora Marli Custódio que faça oração da noite. Boa noite, presidente, amigos vereadores, ouvintes e funcionários da Câmara. Estamos aqui hoje reunidos, né? Graças a Deus, mais uma vez. O dia foi bom e a noite vai ser melhor ainda. E continuaremos amanhã, se Deus quiser, com mais saúde. Faça silêncio, escute seu interior. Cristo está falando e distribuindo amor. Faça silêncio. Ele lhe fará a vida como ela é. Ele fala do amor mais profundo. Pare para ver o mundo como ele está. Conserte o que estiver errado e continue inacabado. E não deixe nada para depois. Que Deus, Nossa Senhora, amanhã, Dia das Mulheres, né? Que Nossa Senhora abençoe todas as mulheres, todos nós e todo o Brasil, o mundo. Então, vamos rezar um Pai Nosso, né, para a gente fechar e iniciar essa reunião com sabedoria, paciência, inteligência, harmonia, união, equipe. Assim a gente chega o que a gente pretende conseguir, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo Dia da Mulher, vamos saudar Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu te abençoo, eu te guio, eu te guardo e te peço, abençoe todos os nós, defendendo sobre essa dengue, dando melhora, sabedoria para nós, enfermeira, para nós, todos itauenses, paciência e para os médicos. Que Deus abençoe o pronto-socorro, todas as entidades. Assim seja. Amém. Amém. As atas das sessões anteriores estão em votação. Aprovadas. Eu peço para a secretária da mesa, a vereadora Cláudia Calisto, que faça a leitura das matérias. Mensagem, projeto de lei de número 10/2023. Senhores vereadores, vimos apresentar ao egrégio plenário o projeto de lei de número 10/2023. Dispõe sobre o protocolo de segurança para a prevenção e identificação da prática de atos que atendem contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazer, outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. De acordo com o ranking do Mapa de Violência de 2012, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking de assassinatos de mulheres no mundo. Os índices demonstram que o combate à violência de gênero é uma preocupação global. E nesse recorde, estamos em um contexto ainda mais preocupante. Em 2021, o país registrou um estupro a cada 10 minutos e um qualificado o assassinato de mulheres por razões de condições de sexo feminino. A pesquisa Bares Sem Assédio, produzida pela marca John Walker, em parceria com o Estúdio Ideias, com mais de 2.000 brasileiros, revelou que 2/3 das mulheres maiores de 18 anos já sofreram alguma forma de assédio em restaurantes,
bares e casas noturnas. O estudo também revela que 53% das entrevistadas já deixaram de frequentar esses estabelecimentos por medo de ofensivas machistas e 41% só se sente plenamente confortáveis nesses ambientes na presença de um grupo de amigos. Assim, fica claro que bares, restaurantes, boates, clubes noturnos e casas de espetáculos devem proporcionar toda a segurança necessária para resguardar a integridade física e psíquica das mulheres que trabalham ou frequentam tais locais. Uma vez identificada a possibilidade de eventual violência dentro do estabelecimento, os funcionários deverão estar preparados para atuar de modo a prevenir ou combater a conduta violadora. Esse projeto de lei trata de mais um passo no processo de incorporação de todas as leis de direitos das mulheres ao consciente coletivo. Faz parte do longo caminho de transformação social já percorrido e da constante busca pela superação dessa desigualdade de gênero que constantemente submete as mulheres aos diversos mecanismos de dominação e abuso. O objetivo de formular regras para a criação de um protocolo de segurança à mulher permanece coexistindo com as demais de leis vigentes, uma vez que agrega como ferramenta normativa de conscientização dos indivíduos nos espaços de lazer da sociedade. Busca legitimamente implementar as relações institucionais à cultura de proteção à mulher, visto o histórico de violência e desigualdade que se perpetua até hoje. É sistematizando atos de conduta e instruindo os homens no meio familiar e educacional, nos espaços de poder, como mercado de trabalho, política, nos espaços da sociabilidade, sejam bares, restaurantes, congêneres, que esta legislação vigorar para garantir o acolhimento e a proteção da mulher. Assim sendo, coloco a apreciação dessa Casa de Leis, presente projeto para análise dos nobres pares, como sendo uma ação efetiva em defesa e proteção aos direitos das mulheres. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 6 de março de 2023, Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 7 de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. A vereadora que essa subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal para que o profissional de psicologia possa ter uma sala adequada em cada PSF, para atender melhor as pessoas que necessitam desse tratamento, quais sejam ar-condicionado, paredes limpas. Justificativo. As pessoas que necessitam de tratamento com profissionais de psicologia são pessoas com conflitos internos, desmotivação, ansiedade, depressão e que podem ser adequadamente identificados e trabalhados com esse profissional. Por esses motivos, solicito que em cada PSF tenha uma sala adequada com as paredes limpas, ar-condicionado, para ter um atendimento que essas pessoas merecem. Câmara Municipal, em 1º de março de 2023, Maria Helena Faria Fraga, vereadora. Fica remetido à Comissão Permanente para emissão de parecer o projeto de lei de número 10 de 2023, que dispõe sobre o protocolo de segurança para prevenção e identificação das práticas de atos que atentam contra a liberdade sexual da mulher em locais de lazeres e outros estabelecimentos destinados ao entretenimento. Com a palavra, a vereadora Marli Custódio. Quanto a isso do PSF, né, a fisioterapia, isso aí é muito interessante, porque aí já sempre
já está no local, não precisa designar para outros setores, né? Agiliza mais o trabalho. E fica mais fácil também para as demais, né, que estão precisando desse trabalho. E aproveitando hoje, que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, não poderia deixar passar, né? Parabenizar todos que estão aqui, as vereadoras, e a Câmara também está feliz, né? Porque nós somos em 4 mulheres, né, Meire? Então, aos ouvintes, a todos os familiares, eu fiz um textinho aqui. 8 de março, data que teve origem a muito sofrimento e luta. Luta das mulheres bravas, guerreiras, pedindo respeito, direitos, condições de existir. A mulher é vida, ela gera vida, ninguém espelha tanto a esperança quanto a mulher. Mulher é grandeza, é distinção. Mulher é ímpar, é uma sedução, é sabedoria. Nós somos frágeis, somos guerreiros na nascença, que buscamos ocupar nosso lugar de direito, vencendo a luta de todos os dias. Sabem qual é o lugar da mulher? É onde ela quiser. Parabéns a todas as mulheres, que não nos esqueçamos do qual fortes somos. Parabéns a todas as mulheres. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Roberto. Cumprimento a senhora presidente, seu nome, os demais colegas, vereadores, cumprimento aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Começar aí parabenizando, né, as mulheres. Eu só acho assim, eu fico um pouco... Nós devíamos arrumar o dia dos homens também, para a gente ganhar também os parabéns, né? Mas, tirando da brincadeira, parabéns vocês, guerreiras, quantas mulheres que a gente conhece aí, que faz o papel, né? Não só de uma dona de casa, mas de uma chefe de família. Sem contar falar de ser uma mãe. Então, acho que o Dia da Mulher, ele não deveria ser comemorado num dia. Acho que deveria ser comemorado todos os dias. É só a gente pensar na mãe da gente, que a gente vê o papel que a mulher tem em toda a nossa vida. Mas a gente fica satisfeito também de ver que a mulher vem alcançando o lugar que ela merece, né? A gente vê hoje várias mulheres tomando, né, lugares de destaque em todas, né, em todos os segmentos, em todas as coisas. Então, parabéns aí a todas as mulheres. Um abraço muito especial para a dona Dirce, mulher que me pôs no mundo, me deu caráter, educação, e que eu amo muito. Gente, vamos falar um pouco aqui das coisas que o pessoal tem procurado. Acredito que não foi só eu, deve ter procurado todos os vereadores, comentado. Foi motivo também de muito comentário nas redes sociais, a situação da delegacia. Gente, isso é uma calamidade. Agora aqui, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, é que a gente pede as coisas, fala as coisas, corre atrás, mas enquanto não acontece algo bem grave, não é feito nada. Há pouco tempo mesmo eu falei aqui, acho que há 2 reuniões atrás, eu falei do mato, fiz uma indicação, tudo, que está num terreno do município, da prefeitura, na esquina da rua onde eu moro,
que vai ter um acidente, vai acontecer alguma coisa. Você vê, peguei dengue, está lá o mato. Então não adianta, parece que principalmente se o vereador Roberto cobrar, aí que não sai mesmo. Se fazer um documento pedindo um ofício, indicação, qualquer coisa, aí que não sai do papel. Gente, a delegacia, olha, é comentário nosso aqui desde o início da nossa legislatura. Quantas pessoas estão tendo problema com transferência, documentação, tudo, porque nós não temos o respaldo. O próprio delegado me procurou para falar comigo. Então, gente, precisa da ajuda. Aí, eu vi uma reportagem do vice-prefeito na rádio, que eu fiquei pasmo de ver. Ele foi vereador comigo aqui na legislatura passada. E ele cobrava tanto da polícia, que é disso, delegacia e coisa. Aí ele falou na rádio que a responsabilidade é do Estado. Que o Estado que tem a obrigação. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que desde o início o município ajuda tanto a polícia civil quanto a militar. Empresta funcionário para ajudar na administração, na parte administrativa lá. Cede o local para funcionar tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Ajuda com combustível e coisas e tal. Toda a vida foi assim. E agora a gente vê, olha a calamidade. Eu passei lá. Eu vi um rato desse tamanho morto no chão e um ratinho desse tamanho morto. Do lado da onde, gente? De um local que cuida da saúde do povo, de um PSF. Do lado. E não é só rato. Parece que tem uma ninhada de gambá lá. Aí dessa vez não foi o Roberto que foi lá para interditar e fechar, não. O Corpo de Bombeiro já foi e já interditou. Porque se fosse o Roberto queria parar a delegacia. É como foi o Corpo de Bombeiro, pelo menos não tem como criticar a ação do vereador. Agora, gente, por que não arrumou um local antes? Faz quanto tempo que a gente está discutindo isso? Quantas pessoas colocou, né, o documento do carro no outro município? Vai gerar IPVA para outro município e tudo mais. Porque aqui não consegue fazer as coisas. Gente, o ano passado nós tivemos um superávit de aproximadamente 20 milhões de reais. Aí não dá para pagar o aluguel de um local mais próprio, mais apropriado para a delegacia, prestar serviço para a comunidade. Aí, né, tocando no assunto, pode pagar aluguel para pessoas que a gente acha que nem precisa. E o vereador, como fiscalizador, pergunta isso. Ué, mas por quê? Paga aluguel? Qual o critério que está pagando aluguel de quem tem um carro na garagem, quem tem emprego, tem isso, tem aquilo? Aí, o vereador, que é o maior fiscalizador do município, não pode receber a resposta disso. Como que eu vou fiscalizar?
É muito difícil a situação. É muito difícil. O que o Itaú tem passado e está passando é simplesmente vergonhoso. E eu me entristeço em saber que sozinho eu não tenho forças nem para cobrar uma moralidade dentro do nosso município. É triste, é muito triste ver isso. Mas a todos aqueles que confiaram em mim, a representatividade, eu falo a vocês, não desisto. E vamos lutar, e quero expor tudo para toda a comunidade, tudo o que acontece, tudo que aconteceu e vem acontecendo vergonhosamente em Itaú de Minas. Obrigado, devolvo a palavra. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Cláudia Calisto. Quero cumprimentar a presidente da Câmara, Maria Helena, aos meus colegas vereadores, aos funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje eu quero parabenizar todas as mulheres. Amanhã, 8 de março, é a data, né, que se comemora o Dia da Mulher. Como meus colegas já dizem, esse dia deveria ser todos os dias. As Marias guerreiras que conquistam o seu lugar, né? Nós conquistamos o nosso lugar muito merecido através do voto, através do nosso papel na sociedade, do trabalho, e preservamos a nossa igualdade com os nossos parceiros, né? Fazemos o papel. Hoje nós estamos aí num grande número, né, de mulheres que conquistam lideranças, que conquistam seus lugares na sociedade. Então, hoje, a nós, mulheres, mães, guerreiras, donas de casa, empreendedoras, professoras, todas, o meu parabéns e muito obrigada. Eu devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Gilvan. Cumprimento a presidente, em seu nome cumprimento os demais vereadores, meus amigos aqui de trabalho, Cléderson, a Meire, a Ariane e todos os funcionários da Câmara Municipal, que trabalham muito para que haja essas reuniões, né, semanais. Presidente, hoje eu venho aqui pedir algumas coisas, cobrar, mas coisas tão simples, que já foi pedido aqui e que não foi executado, que não precisaria nem da gente pedir. É uma placa aqui na rua, aqui no bairro Universitário. Eu já citei que essa placa, a falta dela já causou um acidente que um nenenzinho caiu da cadeirinha no banco, uma criancinha, e, por sorte, não teve ferimento grave. Já conversei com várias pessoas que eu pensei que fossem os responsáveis, né, para trocar essa placa lá. O ano passado, toda semana eu falo, e, na verdade, coisa pequena e não foi feita. É ali o cruzamento da rua Edna, esqueci o nome da outra rua, frente à casa da minha irmã, da Jucimária, onde vende blusa lá, tem uma fábrica de blusas. Ali, naquela esquina ali, tem a placa. Aí o que aconteceu? Os vizinhos pegaram a placa e colocou no terreno, na cerca do terreno que tem na esquina lá. Essa placa está lá desde o ano passado e já foi cobrado várias vezes. Outra coisa também que eu já cobrei aqui, essa cobrança é desde mais ou menos desde 2010, mais ou menos, que eu venho. Já fiz várias indicações e todo ano eu repito essa indicação e até hoje nada. Enquanto não acontecer um acidente grave, esse local que eu vou citar aqui acontece acidente direto, que é
na esquina ali do lavador do Fran, na cruzamento da José Balbino com a João Kirchner. Aí o que eu pedi ali não foi só um quebra-molas, é um quebra-mola de uma elevação que seja estudada, né, acompanhado por um engenheiro da prefeitura, e assim ele mais largo e que sirva também de travessia para os pedestres que passam, para os alunos, para as pessoas que vai no centro da cidade, apesar ali já está no centro, né, da Praça Nossa Senhora das Graças para o estacionamento, para o lavador, e vice-versa, com as faixas de pedestre, tudo certinho, emplacadas, certinho, para não ter aquele soco que quebra carro, entendeu? É uma coisa, um quebra-mola ali de uns 2,5 metros, 3 metros, ali ia ajudar muito a redução de velocidade dos automóveis ali, porque acontece, sim, acidentes ali, já aconteceu, sorte de não ter acontecido acidente grave ali. Vereador, permite uma parte, rapidinho? Pois não? Ressaltando aí a fala do senhor, a gente fica até triste. Eu também, o ano passado, fiz uma indicação para esse mesmo local que o senhor está falando, e às vezes eu até me incomodo, que às vezes a indicação minha atrapalha um pouco na ação, né? Porque como eu fui o autor dessa indicação o ano passado, quebra-mola nessa região ali, né? E não foi feito. Quero convidar o senhor, o vice-presidente da comissão também, o Fabiano, para a gente marcar aí uma reunião com o setor responsável aí, né, de trânsito, de obras, tudo mais aí, para a gente estar falando sobre isso. Porque é muito interessante, você ver, para colocar placa na onde toda a vida foi um local de estacionamento de caminhões, seria ao lado da garagem, né, da transportadora do atual prefeito hoje, lá colocaram proibido estacionar lá. É porque eu parava meu caminhão lá. Então, para colocar essa placa lá, colocaram na primeira quinzena da gestão. E até hoje não tirou. Certo? Eu trouxe até uma avaliação da Polícia Militar dizendo que lá não tinha o porquê colocar uma placa de proibido parar e estacionar. E a gente vê várias reclamações no município de falta de sinalização em vários locais. Então, convido os 2 membros da comissão, eu como presidente, para a gente fazer uma reunião e trazer aí o pessoal responsável por essa parte de trânsito, para ver, quem sabe, se a gente consegue melhorar alguma coisa no nosso município. Tá. Obrigado. Obrigado. Outra coisa, presidente, aqui no calçadão, Calixto José de Souza, de frente à farmácia ali, de frente a Cantos, né? Ali, antigamente, foi colocado 2 ferros, e na outra esquina de lá também, na José Balbino, 2 ferros, no qual fechava para final de semana, para o pessoal ficar frequentando ali, e amarrava corrente, para não passar carro ali. Só que, hoje, há muito tempo, já não acontece isso mais. E ali tem 2 ferros, grossos, mais ou menos de uns 60, 70 centímetros de altura. Esse ferro está um torto para um lado e o outro torto para o outro. Se alguma criança ou algum idoso, qualquer pessoa tropeçar ali, vai machucar muito. E eu já passei isso também. No final do ano, eles estavam colocando aqueles pau lá para colocar sombrinha lá de enfeite lá no final do ano. Fui lá pedir para o pessoal responsável para aproveitar e tirar. Não tem serventia nenhuma aquilo ali. Falei, já aproveita que já que vai furar e fincar esses pau de eucalipto para colocar os enfeites natalinos, já arranca esses 2 coisas aí, esses 2 ferros aí, que já evita algum acidente. Passou também, ficou sem. É coisa simples, mas magoa a gente, viu? Magoa porque a gente não tem voz ativa, a gente não pode pegar e ir lá e arrancar, porque se eu pudesse eu ia lá e arrancava isso,
eu não posso fazer isso, né? Não é da minha alçada, mas a gente fica bastante chateado com essas coisinhas simples que a gente pede e não consegue, coisas simples. Aí, eu também, presidente, não posso deixar aqui de parabenizar, né, vocês, né, as mulheres, pelo Dia das Mulheres, dia 8 de março. Mas eu gostaria de parabenizar, que Deus abençoe todas as mulheres, mas as verdadeiras mulheres. Todo mundo sabe que não são todas, né, que merecem um parabéns pelo dia. Tem algumas mulheres que a gente sempre vê na televisão, às vezes até aqui na cidade da gente, tem umas que não fazem realmente o papel de mulher. Eu estou dizendo aquela verdadeira mulher que cuida do seu filho, que leva seu filho para a escola, que cuida do seu marido, que trabalha fora, que volta, que faz almoço na hora certa e que trabalha fora, aquela que realmente merece. E assim também como os homens também. Como os homens também, tem alguns que não merecem. Eu estou dizendo, eu não sei se dá para entender, mas eu quero parabenizar aquelas mulheres verdadeiras, as que realmente merecem. Porque não somente as do sexo feminino, não. Eu estou falando aquelas verdadeiras mulheres. Parabéns para elas, que Deus abençoe, continue cuidando e fazendo o melhor na vida delas, para a felicidade dos homens que estão com elas, né? Devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Fabiano Lima. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente, em seu nome os demais vereadores, aos funcionários da casa e todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Não poderia deixar de mencionar, né, no dia de hoje, parabenizar as mulheres pelo Dia das Mulheres amanhã. A gente sabe que foi uma conquista grande que as mulheres teve, né? E, em especial, gostaria de parabenizar aqui a minha mãe, a minha esposa e todas as mulheres da nossa cidade, do nosso país. A gente sabe que um dia só é pouco para desejar isso para as mulheres, né? A gente sabe de quão especial é as mulheres na família, é as mulheres na casa, é as mulheres no nosso dia a dia, nosso círculo. O senhor me permite 30 segundos, senão eu vou apanhar hoje, né? O senhor falou aí, meu amor, me perdoa. É porque eu penso em você direto. Então, por isso que eu falei da minha mãe e esqueci você, meu amor. Parabéns pelo Dia das Mulheres. Gente, vocês acreditam que eu fiz isso, né? Mas vocês me ajudam a pedir desculpa, viu? Ainda está valendo. Parabéns, minha esposa. Te amo muito. Ainda está em tempo. Né? E a sorte dele é que ainda estava em tempo ainda, né? Senão ia ter problema. Como o vereador Giovan disse, é uma preocupação nossa também do nosso dia a dia. A gente está vendo que o setor de trânsito, ou o setor de placas, né, do nosso município, às vezes por ter, eu acho que a insuficiência de funcionalismo público, às vezes tem essa dificuldade, mas eu acho que isso aí é um pouco da falta de mecanismo de funcionalidade do trabalho. Às vezes tira a pessoa que é responsável pelas placas para fazer outros tipos de outras atividades. E a gente tem visto em vários bairros, onde você mencionou, mas eu tenho visto no bairro São Lucas, na Coab 2, lá no Bela Vista, vários lugares que estão com as placas fora, às vezes no chão, a placa quebrada, ou às vezes quebra só a placa em cima, fica só a madeira em pé, e a gente não vê assim, um trabalho de reparação, né, nessas sinalizações públicas. E a gente vê o quão é importante isso, né, até para a questão do bom desempenho dos motoristas, né? Às vezes você passa num cruzamento, você não sabe, às vezes não está demarcado o chão, né, o lugar que para, o lugar que não para. Então a pessoa fica assim meio que obscura aí a iniciativa, a atitude do motorista. E a gente vê isso mesmo, realmente está bem precário, é uma situação, uma condição que
que o prefeito deveria ter mais assiduidade, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sabe o quão importante é a sinalização na pavimentação urbana. Por hoje é só, presidente, eu devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Boa noite aos servidores aqui da casa e aqueles que estão nos seguindo aí pelas redes sociais. Presidente, eu gostaria de nos parabenizar, né? Estamos completamente envolvidas nesse processo. Parabenizar as servidoras da Câmara, todas as servidoras, e que possamos ocupar cada vez mais espaços de poder, de decisão, que as políticas públicas sejam realmente voltadas para fortalecimento das mulheres, né? Que as mulheres alcancem a independência emocional, a independência financeira, profissional, que sejam capazes de realmente atuar em sociedade, né, de forma cidadã e consciente. E que haja sempre o equilíbrio. Eu vejo muito assim, as mulheres estão ocupando seus lugares, as mulheres estão se sobressaindo. Eu não acredito eu acredito no equilíbrio. Eu acho que cada ser humano, né, ele tem a contribuir. Então, acredito que esse equilíbrio é saudável. Eu não tenho problema nenhum em conviver em espaços que atuam também homens. Eu acho que essa troca é muito saudável. Eu acho que a gente tem muito que aprender e muito que ensinar, né? Então, isso favorece, porque a mulher ela é reflexiva, ela é compreensiva, ela tem uma capacidade de doação que é ímpar, e isso faz com que, em momentos de embate, em momentos de indecisões, isso pode mudar opiniões, pode acrescentar muito. Então, acredito que esses espaços devem ser preenchidos por ambos os sexos, mas de forma equilibrada, consciente, respeitosa. Presidente, eu gostaria de parabenizá-la pela indicação que fez e solicitando aí, né, um espaço adequado de atendimento ao profissional de psicologia. Mas aí eu volto numa questão lá atrás, né? A gente também falou muito hoje sobre a deteriorização dos espaços públicos, né? A gente falou da questão da sede da delegacia, foi falado também da unidade do PSF-3, rodoviária, as condições físicas atuais do pronto-socorro, enfim. E a gente chegar ao ponto de ter que fazer uma indicação para solicitar um ar-condicionado e uma pintura de parede para um profissional que prestou vestibular, que sentou num banco de faculdade, que se capacitou para atender, é complicado. Eu acho que isso aí faz parte, porque o profissional ele tem um código de ética que faz com que ele tenha direitos e deveres, mas a administração pública e o empregador também têm seus direitos e deveres. E um dos deveres é realmente oferecer um espaço que seja adequado para a prestação desse atendimento, principalmente por se tratar de um atendimento psicológico que trata de privacidade, de assuntos muito delicados. Então, não somente a questão do espaço físico, mas a garantia de que o que for tratado dentro daquele espaço fique realmente ali. Né? Que ele tenha privacidade no atendimento e, principalmente, o paciente. Então, isso é muito relevante. E também o vereador Giovan colocou uma questão que trata dos obstáculos nas vias públicas, né? Infelizmente, vereador, não é só ali que a gente observa isso, né? A gente vê em vários locais, a gente vê comércio, às vezes, invadindo calçadas, né? Impedindo a passagem de pessoas, né? Que precisam transitar pela rua, pessoas idosas, pessoas com criança, enfim, não é o correto, né? O correto realmente é que a pessoa tenha um lugar seguro para transitar, que tenha mobilidade, que a gente fala, né? Então, existem muitas situações a serem corrigidas. Por exemplo, tem várias calçadas nas praças públicas que podem ocasionar um acidente. Eu conheço pessoas que já tropeçaram
em praça pública, por obstáculos, né, que não foram corrigidos ali e que foram parar em unidade, né, tiveram fraturas, tiveram que fazer tratamento e tudo mais. Enfim, responsabilidade é do poder público, tem quem olha para isso, né? E são situações que podem ser sanadas a baixo custo, né? Nós não estamos falando de altos valores, não tem necessidade de licitação, nada disso, né? Basta dar uma volta a pé na cidade, porque andar de carro é muito fácil, né? Você não vê, né? Você precisa fazer aquilo que a maioria da população faz, que é caminhar. Caminhe pela cidade, é muito simples. Caminhando pela cidade, vocês vão ter acesso a tudo que precisa ser corrigido, né? Então, eu queria deixar isso daí, porque realmente a gente vê muitos locais com essa necessidade. E, mais uma vez, voltar na questão da dengue, né? Passou-se uma semana da nossa última reunião e o quadro permanece o mesmo. A administração pública ela tem ferramentas legais para atuar e autuar, né? Então, nós já deixamos esses instrumentos preparados para que os nossos gestores pudessem atuar com tranquilidade, de acordo com a lei, né? Então, assim, tem vários terrenos ainda de particulares que estão em situação, assim, colocando crianças, idosos, enfim, colocando a vida das pessoas em risco. Então, assim, eu queria pedir realmente que os gestores atuem de acordo com a lei, né? De acordo com aquilo que lhes cabe fazer. Porque tanto prefeito quanto vereadores, a gente não faz o que quer, a gente faz o que a lei determina. Então, se tem um instrumento legal para atuar, e se estamos falando de saúde pública com risco de doença e, às vezes, até óbito, eu acho que a hora é de agir. Não é hora de conscientizar, no meu ponto de vista. A gente conscientiza quando a situação está sob controle. Nós não estamos em situação sob controle, nós estamos num surto, numa epidemia de dengue. É hora de agir. É o que eu tinha, presidente. Devolvo a palavra. Dia 13 de março, agora, terá aqui no plenário da Câmara, né, vai ter audiência pública, por causa da lei Paulo Gustavo, e que vai falar sobre os projetos para os artistas itauenses poderem estar cadastrando tudo, né? Então, eu convido a toda a população a estar aqui dia 13 de março, às 19 horas. Sobre o que foi falado em relação ao setor de trânsito, as placas, os quebra-molas, alguns locais que precisam, outros locais como ali na final da João Kirchner, para cima um pouco do posto M2, aquele quebra-mola é muito alto, estraga os carros, precisa ser regularizado a altura dele, e tantas outras necessidades. O vereador Roberto comentou sobre a comissão, né, encontrar com o setor responsável, acho de extrema valia, e também me coloco à disposição para marcar também uma reunião com o prefeito e nós todos, cada um com a sua demanda, levar ao conhecimento do prefeito. Tem várias áreas aqui no município que é de extrema necessidade de colocar a placa e também algumas que é extremamente necessária pensar formas de adequar essas áreas para evitar acidentes. A Câmara vai começar com o serviço de WhatsApp para trazer a Câmara mais próxima do cidadão. Alguns serviços, como o PROCON e tantos outros, a gente sabe que algumas pessoas da população não têm como ficar telefonando, mas em todo local do município tem um ponto de internet, então a gente vai começar a atender também pelo WhatsApp para poder fazer os agendamentos, os questionamentos. E o WhatsApp é o mesmo número da Câmara, o 3536-1664. Quando eu fiz a solicitação do local adequado para atendimento do psicólogo em cada PSF, foi pensando justamente nos itens que a vereadora falou.
comodidade do paciente, porque ali está pessoas fragilizadas e que precisam ser ouvidas, e precisam ser ouvidas com sigilo, né? Precisam ser acolhidas, precisam estar no local adequado, confortável, para poder expor tudo aquilo que está sentindo. E também está um profissional que merece o respeito no local onde ele está fazendo o seu atendimento. Eu quero agradecer também à Secretaria de Saúde, à Administração Municipal e o Conselho Municipal de Saúde, que reuniram ontem, e juntos eles viram que o que eu tanto pedi aqui e que a população itauense tanto pede, que é o líquido para ser colocado no fumacê. A compra do líquido para ser colocado no fumacê. Porque a gente faz campanhas de orientação, nós falamos aqui, mas algumas atitudes são necessárias, né, para tentar conter o foco da dengue. Então, assim, vai ser comprado esse líquido, vai iniciar o fumacê. É um processo um pouco longo, né, porque tem que provar o motivo da compra, mas pode sim adquirir ele através da compra do produto. Não só ele é concedido pelo Ministério da Saúde. Bom, eu também quero falar sobre as ações que a Câmara Municipal, em parceria com a Secretaria de Saúde e com a OAB Mulher, está fazendo em comemoração ao mês de março, que é um mês que comemora o mês das mulheres, né? No dia 3 de março, nós fizemos uma ação no PSF1, onde nós fizemos um bate-papo com vários temas. No dia 10, será às 14 horas no PSF2, dia 17, às 14 horas no PSF3, dia 24, no PSF4 e dia 31, às 14 horas, no PSF5. No dia 25 de março, às 14h30, nós faremos um aulão na Academia da Saúde e uma caminhada em direção à Câmara Municipal, onde a gente servirá um café da manhã, né? E falaremos sobre vários temas de empoderamento feminino, violência contra a mulher, câncer de colo de mama, câncer de colo de útero e vários outros temas que nós, mulheres, precisamos estar sempre antenadas, né? Bom, eu também sei que eu posso contar com a atenção, com o discernimento e com a sabedoria de vocês, meus companheiros de vereança, na análise da lei que eu coloquei hoje, né? E em todo o processo de tramitação, viu? E, por fim, eu quero parabenizar a nós, mulheres, que temos muito ainda a conquistar, mas muito já foi conquistado. Eu também acredito muito na força da união. E eu acredito nessa união entre homem e mulher, trabalhando junto, em prol do mundo melhor, de uma sociedade mais justa, né? E por isso que eu estou sempre lutando por isso, e trabalhando sempre em união com todos, e sempre em parceria. Eu acredito na parceria. E eu sei que as mulheres, como alguns homens, também têm esse espírito de coletividade, né? E de querer sempre trabalhar em comum, em juntos. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, e em nome do povo itauense, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite.